esses Clevers, o Antônio Aguilar teve aqui no programa, um pouco antes de morrer, inclusive, e quem quiser assistir o programa do Antônio Aguilar, é só dar uma olhadinha aqui no nosso canal. E ele contou que esses Clevers, esse nome era uma banda de apoio a ele, né, o programa dele. E aí eles tiveram que mudar de nome, foi isso? Então, o nome foi, não sei se foi dele, quer dizer, quando eu entrei já tinha o nome, só não tinha banda, eles já estavam com o projeto pronto. E o Antônio Aguilar foi o nosso padrinho, realmente, né? Foi quem a gente deve muito a ele, muito, eu principalmente, que eu fui o cara mais ligado a ele, inclusive, né? Até antes dele morrer, sempre tive. E os Clevers eram os incríveis, que depois só mudamos o nome, porque a gente foi para a Europa com a Rita Pavone, em seguida, isso em 64, e lá nós nos apresentamos como Clevers e o Aguilar não foi. E ele ficou acho que com medo de perder e registrou o nome. E a gente não gostou muito disso, a gente era meio moleque, né? Uhum. Todo mundo moleque, aí brigamos, teve uma confusão. Eu não participei muito disso, não, eu era o mais novo, eu não... Você não queria tocar bateria, né? Eu sei que, de repente, a gente foi para Argentina. Quando nós fomos para Argentina, aí mudamos de nome lá, para Los Increíbles. Nós fomos fazer um show na Argentina e um programa de TV. Ficamos um ano, cara. Um ano. Sabe quando você sai de casa para fazer o show para voltar amanhã e não volta mais? Ficamos um A ano. história foi comprar um cigarro e não volta mais. E lá, aliás, né, falando com você, tem que falar de futebol um pouquinho, né? Porque Claro, claro. Flávio é o doutor na história de futebol. Admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado, tio. E nós estávamos lá no hotel, de repente eu vi na TV assim, domingo, Santos e River Plate. Eu falei, quê? Pô, meu, o Santos tá aqui. Ah, vou lá no hotel deles. Chego lá, os caras, pô, Netinho e tal. Porque vocês eram ídolos da Jovem Guarda, né? Bom citar esses A passos. gente é antes da Jovem Guarda, nós somos de 62. Vocês faziam sucesso. Ainda não era Jovem Guarda, então, quando isso aconteceu. A Jovem Guarda foi em 65. Perfeito, perfeito. E nós já Por tínhamos... causa do Antônio Aguilar, A por causa de uma gente série de foi para a coisas. Europa. Certo. E aí, eu fui com eles, no ônibus deles, do Santos, pro River Plate, e entrei no campo com eles. E o Santos dominou o jogo, foi 3-1 pro Santos. Eu fiquei com o Gilmar, conversando ali do lado da trave, o jogo inteiro, né? Coisa linda, que legal. Muito amigo deles, tudo. Você chegou a ter amizade com o Pelé também? Ia muito, ele foi no nosso programa, né? TV Excelsior, a gente tinha um programa, Os Incríveis, que era todo domingo na TV Excelsior, ele cantou com a gente. Olha que legal. Pelé, ficamos amigos, aí encontrei com ele em Salvador, fomos jantar junto e tal. Era uma amizade assim, de quando encontrava era legal, era difícil. Mas ninguém frequentava a casa de ninguém por causa dessas agendas, né? Cada um. Você falou muito en passant. Nós fomos para a Itália com a Rita Pavone. Eu lembro que na época o barulho era muito grande, as pessoas mais velhas vão lembrar que o Netinho namorava a Rita Pavone. A Rita Pavone era uma estrela internacional, tinha o Datem e o Martelo e tal. Era uma coisa assim, né? E de repente o Netinho começa a namorar com a Rita Pavone. Você namorou realmente com a Rita Pavone? Então, é incrível que essa história não morre. Não, não. Tem jeito, eu fui no Jô Soares. E aí eu fui para falar de uma outra coisa, né? Não sei se dá para falar isso, mas eu fui para falar de um programa que a gente ia fazer no Tom Brasil e tal, eu sentei do lado dele. Né? Gente, antes de falar da Jovem Guarda aqui, eu queria falar que o Netinho teve um caso com a cantora italiana, que era a cantora mais famosa do mundo. Isso. Né? Na época a Madonna estava lá em cima de falar, era a Madonna de hoje, na época e tal.
E ele teve um caso que ele enrolou. Eu queria que ele contasse os detalhes desse namoro que ele teve com ela, porque saiu, tinha outdoor em toda a Itália. Netinho, comeu ou não comeu? Então, Então eu repito a pergunta. Sim ou não? na verdade, ela era uma menina, né? Tinha 17 anos. 17. Eu também, quando a gente se conheceu. Então, naquela época era costume as mulheres serem virgens, né? Então não Que é uma aconteceu? coisa que ninguém se liga, né? Porque hoje em dia, Não, mas então, conheceu, já manda ver, né? Já pega. Na época não era assim, se pegava na mão, um beijinho. mas você foi namoradinho dela. Foi, nós fomos pra Itália, ficamos juntos. E aí nós ficamos com ela, fizemos 40 cidades da Itália, tudo show ao ar livre, com 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. Agora eu aprontei muito, sabe, Flávio? Eu era muito cabeça fresca, puta, eu saí com outras cantoras famosas lá, ela ficou muito brava, aí rasgaram o contrato na minha cara. Ah, é? Por causa disso? Tinha um contrato de 3 anos, 3 meses eu vim embora, me mandaram embora. É por isso que você poderia até ter casado com ela. Nós vamos tocar em Veneza, no festival de cinema, tava a Elizabeth Taylor, todo mundo assim junto, né? Eu ali, moleque, pô, saía com todo mundo, né? Elas me pegavam, nem era eu, né? Porque elas eram mais velhas. Isso aí, o pessoal não gostou, não. O empresário da Rita ficou chateado, saiu tudo quanto é jornal. Teve um jornal, a revista Hoje, que era famosa, né? Botou na capa, eu com a Mary Di Pietro, uma cantora que tinha ganho o Festival de Sanremo. E eu sempre tive essa ligação com mulher, assim, que era bom, mas me derrubava, né? Sempre quando dá uma encrenca, né? E aí acabou o namoro por causa disso. Olha só.